Bom, olá pessoal, olá a todos, a todas e olá professor. Bom, hoje aqui nós vamos estudar nós vamos estudar com base ao livro de Física Básica, volume 2 de Hert Moises Nussbaum, beleza? E na aula de hoje, certo? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre o capítulo 2, que trata sobre as noções de hidrodinâmica. Dentro deste capítulo 2, nós vamos ter vários temas, beleza? Dentre esses temas, nós vamos ter os métodos de descrição e regimes de escoamento. Vamos ter também conservação da massa, a equação da continuidade, que vai ser um dos temas que nós vamos falar hoje. E outro tema que eu acabei esquecendo de falar aqui vai ser sobre os métodos de descrição e regimes de escoamento, tá bom? Certo? Que tá dentro desse tema aqui. Já também, agora, nós vamos ter também as forças num fluido em movimento, equação de Bernoulli, que vai ser também um dos nossos enfoques da aula de hoje, aplicações, circulação e aplicações na circulação, que nós vamos ter sobre a viscosidade e os problemas relacionados ao capítulo todo, que a gente estudou no capítulo todo, beleza? Só arrastar um pouquinho aqui para baixo. Aí, beleza. Bom, o enfoque da aula de hoje, então, vai ser as definições iniciais no tratamento da dinâmica dos fluidos, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, tá bom? Bom, para a gente iniciar aqui, a gente tem as definições iniciais no tratamento da dinâmica dos fluidos, tá? A gente tem que um dos jeitos de descrever um movimento num fluido é separando ou dividindo ele em diversas partículas, para que cada uma possa ser estudada, certo? E após isso, a gente vai descrever o movimento de cada uma delas no fluido. Primeiramente, para a gente identificar uma partícula nesse fluido, a gente tem esta formulazinha aqui, certo? Que seria R igual a R, aí entre parênteses o T e o R inicial, vírgula, o T inicial. Que o R, ele seria a posição, certo, da partícula no fluido, e o T seria o tempo, certo? E aqui a gente teria uma posição inicial e uma posição final, certo? Uma segunda posição, para a gente, assim, fazer um vetor, uma seta, aí a gente iria descobrir a direção ou o sentido dessa partícula. E aqui nós teríamos o tempo, certo? Que seria também uma ajuda para a gente descobrir o sentido e quanto tempo essa partícula rodou aí nesse fluido, tá bom? Ou na prática também podemos fazer a adição de corante à partícula, certo? Então a gente tem aqui o uso da fórmula para descobrir o sentido dela, certo? Onde para a gente descobrir a partícula, identificar ela. Ou também na prática a gente tem a adição do corante, que é a partícula, tá? Só movimentar um pouquinho para cima, tá? Aqui, esse método, esse assunto que eu acabei de dizer, seria o método da descrição criado por Lagrange, tá? Que seria esse daquela fórmula lá que eu tinha dito, e o do adição de corante, tá bom? Que seria o método prático. Já o método mais utilizado é o de Euler, em que a gente fixa a atenção em cada ponto R do fluido e descrevemos como varia com o tempo a velocidade V nesse ponto fixo do fluido, certo? Então a gente teria essa formulazinha aqui, certo? Que o R, ele seria novamente a posição e o T seria novamente o tempo, tá bom? Já aqui a gente tem que sempre será uma partícula diferente do fluido que passará nela na posição R, sendo isso a cada instante T. A cada instante T, beleza? Aqui nós temos também no método de Euler o uso também do corante,
certo? Que seria o uso do corante, só que aqui em diferentes pontos, e não só em um ponto, uma partícula, certo? Do fluido e depois tirar uma fotografia. Essa seria a diferença, que aqui tiraria uma fotografia com tempo de exposição curto. E aí, por exemplo, a gente ia tirar a foto da fotografia da partícula aqui, certo? A gente tem o plano. A gente tirou foto, certo? Em 1 segundo. A gente esperou passar 10 segundos e temos uma partícula aqui, certo? Então, esta seria o sentido da partícula. Beleza? Então, vamos lá. Aqui embaixo, a gente tem que isso é realizado para visualizar um campo de velocidades no fluido, tá bom? Agora, a gente vai só ajustar aqui. A gente vai para alguns exemplos, certo? Aqui nós vamos ter os traços de corante, o exemplo de traços de corante. Que este exemplo, ele dá uma ideia do que se obteria para o caso do escoamento numa canalização cujo diâmetro diminui na região central. A gente pode ver aqui que o diâmetro na região central, em um certo canal, por exemplo, num rio, certo? E aqui diminui, a gente vai ter que a direção e o comprimento de cada traço na foto, certo? Que seria neste exemplo, eles vão dar a direção e a magnitude da velocidade do fluido no ponto correspondente. Ou seja, se a gente vai ter um fluido e ele vai estar deslocando da esquerda para a direita, por exemplo, a gente pode ter também, colocar uma seta na extremidade de cada traço, que aí é assim a gente poderia indicar o sentido do vetor da velocidade. Por exemplo, a gente poderia, nesse sentido aqui dessa imagem, a gente não sabe certamente, qual que está sendo o sentido da corrente, certo? O sentido do canal, beleza? A gente poderia colocar em cada setinha, a gente poderia colocar em cada traço desse uma setinha. Então, por exemplo, se ficasse assim, a gente ia ter que o sentido é da esquerda para a direita. Beleza? Então tá. Aí aqui agora nós vamos ter, a gente vai tratar sobre as linhas de corrente. As linhas de corrente, num dado instante, uma linha tangente em cada ponto ao vetor V nesse ponto. As linhas de corrente, elas são também chamadas de linhas de força do campo de velocidade. E é bem conhecido que as linhas de força do campo magnético podem ser visualizadas com o auxílio de limalha de ferro, beleza? Então aqui as linhas de corrente é um outro tipo de análise de um canal ou de um fluido, mas que seria com auxílio de limalha de ferro, beleza? E aqui, por último, a gente vai ter o tubo de corrente, beleza? Que seria um exemplo que a superfície desse tubo, ela é formada num determinado instante por todas as linhas de corrente que passam pelos pontos de uma dada curva C, certo? Que seria esta curva aqui, tá? E ela seria fechada, situada no fluido. Em geral, essas linhas e tubos de corrente variam em instante para instante, tá bom? Então, vamos trocar aqui de novo. Só arrumar aqui a câmera. Bom, agora nós vamos estudar sobre a conservação de massa e que seria basicamente a equação de continuidade, beleza? Deixa eu... Ó, tá tudo certinho? Tá. Bom, a gente tem aqui que a equação de continuidade, ela seria uma das leis de conservação. E a gente vai conseguir observar isso neste exemplo aqui, que seria o exemplo que a massa atravessa A, tá? Nele, a gente vai ter que, quando a gente considera um tubo de corrente, cuja seção transversal no entorno de um dado ponto do fluido, num dado instante, tem área igual a A, beleza? A gente, com isso daqui, a gente vai obter, portanto,
esta equaçãozinha aqui, beleza? Seria a variação da massa igual a pressão vezes a área, vezes a velocidade, vezes a variação do tempo, tá bom?